pessoal, vamos cantar e aprender. Cantar e aprender, cantar e aprender. Pessoal, a gente está começando aqui na minha página um projeto, né, de fazer entrevistas, e eu fiz questão que a primeira pessoa fosse o Rick, né? O Rick, ele trabalha com musicalização, ele é uma pessoa alegre, ele é descolado, ele mora numa casa que também é o local de trabalho dele, e você vive aqui num ambiente onde a gente respira música, né? Depois eu vou dar uma passada aqui para vocês verem um pouco do ambiente musical de quem entra. Meu filho que tem autismo, Miguel, né, o Rick atende ele, e todas as mães e pais se encantam com o trabalho do Rick aqui, que é uma coisa muito inovadora, né? E o Rick estava falando agora há pouco, né, que tudo ele começou esse trabalho, não sei se começou aí, Rick, mas o Teodoro, o Meteoro, né? Isso. Que é o grande estimulador desse trabalho que você faz. Me fala um pouquinho do teu filho e como é que foi essa relação da música aí com ele. Certo. A partir do nascimento do meu filho, eu percebo que eu tenho que utilizar o meu trabalho para o desenvolvimento do meu filho, para equiparar a condição da deficiência intelectual dele com as outras crianças. E a música é uma tremenda de uma ferramenta. A partir do nascimento dele, eu começo a frequentar congressos, palestras, eu pergunto para profissionais da educação, da terapia, da pedagogia, o que existe de material específico para esse fim, e a maioria dos profissionais me fala, não tem. Faça você, produza essa metodologia, construa esse atendimento onde é utilizado a música para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor de uma criança com deficiência. Muito legal. E você tem conseguido ter bons resultados com os teus atendimentos, com as pessoas que vêm aqui fazer o trabalho da musicalização contigo? O fato de eu continuar é justamente a resposta da tua pergunta. Quando o meu filho é levado a fazer avaliações de cognição, psicomotricidade, avaliações em casas de psicomotricidade e alguns lugares que a gente buscava terapia, nas avaliações a gente escutava muito que ele era um ponto fora da curva, que meu filho era diferente das outras crianças com síndrome de Down, que ele tinha um desenvolvimento cognitivo maior, uma consciência de si dentro do mundo, uma oralidade e um gestual acima da média. E daí a pergunta que sempre nos faziam o que vocês fazem com ele para ele ser tão desenvolvido? Eu falo, olha, eu trabalho com música, eu faço música com ele desde que ele nasceu. Aí eu escuto das terapeutas, então você tem que começar a fazer com outras crianças. Já que está dando resultado com o teu, tem que fazer com outras. Então a partir do resultado do meu filho, eu começo a fazer o trabalho. Hoje em dia eu tenho depoimentos de mães, de pais, de formas assim emocionantes e incríveis, sobre o resultado, a socialização, a autoestima da criança de sair e ir nos locais públicos sem ter crises, em shows, em espetáculos com crianças, em eventos sociais, festas de aniversário, coisas que às vezes eram bem difíceis. Algumas mães e pais estão conseguindo ter essa vivência a partir do atendimento de musicalização que eu faço. Síndrome de Down, autismo, tem diferença? Sim. Para o atendimento? Como é que você sente isso? Sim. Cada criança por si só já é diferente, né? Então, se eu tenho crianças que eu atendo que são autistas severas, o fulano é diferente do ciclano. Não é igual. O atendimento é diferente. Eu construo o atendimento, eu faço o plano daquele atendimento, daquela aula. Vamos chamar de aula, mas é mais amplo do que uma aula, muito mais amplo. É um atendimento. Eu construo de acordo com o perfil de cada criança. Então, além da questão neurológica, ou no caso do Down, que é a genética de ter o cromossomo a mais, eu conheço as características, né, de cada condição, por experiência de vida, pela vivência. Por mais que eu tenha a minha formação como arte educador, licenciatura, a minha pós-graduação, também em música, o que eu acho que vale é a vivência, de eu estar convivendo com essas crianças e saber o que elas necessitam. Mais do que um livro, do que
a faculdade, óbvio que é importante, mas a técnica, a capacidade técnica aliado à vivência, entender a diferença de um autista para o outro, por serem seres humanos diferentes, de um síndrome de Down para o outro, ou de um síndrome de Down para um autista, ou até mesmo para uma criança que teve paralisia cerebral. Sim. Você convive no teu dia a dia de trabalho com pais e mães, né, familiares que chegam aqui carregando bastante expectativa, muita esperança. Nesse mundo, não só na tua vivência como profissional, que trabalha a musicalização com essas pessoas, e também como pai, e também como, poderia dizer, até uma pessoa envolvida, né, com a causa das pessoas com deficiência. Rick, o que te toca hoje? Quais são as coisas que hoje te emocionam, que não passa anestesiado, né, das coisas que acontecem nessa área? Certo. Isso eu escuto muito de pais e mães que eu atendo, que eu tenho um olhar diferente de outros terapeutas por eu estar no meio da causa. Uhum. Eu estou dentro dela, eu não sou apenas um profissional, um terapeuta, ou um professor formado que trabalha com música. Eu sou pai de uma criança dessas. Então, estar na causa, o afeto e o carinho, não dá para deixar em casa. Ele está no meu atendimento a todo momento. Todo momento que eu estou com uma criança, que eu estou próximo a ela tocando uma música, querendo que ela faça um gesto, eu tenho uma sensação, um afeto de que aquele é meu filho também. Então é diferente de esperar apenas o resultado como uma cobrança quase que burocrática. Sim. É fazer a criança sentir-se bem. Aí o acolhimento dos pais vem junto. De acolher a criança bem, o pai sentir, o pai e a mãe, que eu acolho a criança bem, a mãe e o pai se sentirem bem de vir no meu local para trazerem a criança, por entender a seriedade e esse afeto, esse lado afetuoso, amoroso do trabalho. Porque um pai e uma mãe de uma criança com deficiência, ela precisa muito desse apoio, precisa muito desse reforço psicológico, dessa força, dessa garra, porque é um cotidiano totalmente, como você bem sabe, totalmente diferente de pais de crianças neurotípicas. Sim. E tem projetos aí para frente? O que você está pensando? Vai continuar trabalhando em que áreas da musicalização hoje? Então, como profissional liberal, a gente não para, né? Uhum. A gente busca portas e mais portas. Dentro do meu plano principal está a publicação do meu livro, um livro método do meu trabalho. Uhum. Como é um método que muitas pessoas importantes da área da educação já descreveram como pioneiro, eu quero sacramentar, eu quero escrever esse método, esse livro com um CD encartado. Então esse é o meu grande projeto, a publicação desse livro, nem que ele seja em partes, mas é a publicação desse livro, para que seja utilizado em capacitação de professores das escolas públicas. Já estou em contato com prefeitura, já estou em contato com pessoas que podem criar condições de que aconteça essa expansão desse meu método. Estou em contato com clínicas também para que haja essa divulgação, essa expansão da forma com que eu atendo, que é diferente de uma musicalização que a gente vê por aí. Uhum. Esse olhar do profissional do palco, que é o olhar lúdico da fantasia, de eu trabalhar com espetáculos infantis desde sempre, o olhar mais técnico e repetitivo de um professor de instrumento, sempre fui um professor de instrumento, então eu repito, se for necessário, 20 vezes a ação com a criança, que é o que eu faço com um adulto quando eu ensino o instrumento. O olhar do pai, o olhar afetuoso de querer de fato que aquela criança, além de ter evolução de falar, ter compreensão de si, alegria de vida, é também ter autoconfiança, se sentir uma pessoa bem, a criança sentir-se bem. Então eu acho que esse combo do meu perfil profissional e pessoal, no caso do pai, forma um indivíduo que tem condições de criar um método, criar uma situação, criar uma modificação na forma com que a gente vê a música dentro das pessoas, das crianças especiais hoje em dia. Eu até gostaria, Rick, de dar um testemunho para quem está nos assistindo, né? Porque o meu filho, ele veio por indicação, como sempre acaba acontecendo, né? A gente vivencia uma experiência bacana e acaba passando para outros pais, outras mães.
Então, uma mãe me falou, puxa, eu levo o meu filho num rapaz que é super comprometido, que faz um trabalho muito legal. Aí eu pesquisei um pouco sobre o Rick, vi que tinha um trabalho diferenciado, e é um negócio que a gente estabelece confiança, né? A gente acaba passando por tanta dificuldade para ter o atendimento dos nossos filhos, e a gente sabe que muitas vezes a gente vai nas clínicas e a gente fica naquela salinha de espera e o nosso filho fica lá fechado numa sala com alguém onde você não sabe o que está acontecendo. E aqui não, aqui é todo mundo junto, a gente participa desse processo com o nosso filho aqui junto com o Rick, né? Então, quem tiver a oportunidade, quem puder entrar em contato aqui com o Rick para conhecer um pouco melhor o trabalho, eu recomendo muito. Eu acho que nós estamos vivendo num momento em que as experiências elas precisam ser cada vez mais compartilhadas, né? A possibilidade desse método de se tornar um livro, se tornar algo que possa ser replicado por outras pessoas, isso só faz avançar a nossa questão do tratamento dos nossos filhos. Você podia dar uma palhinha aí para nós, botar um pouquinho de música aqui na nossa... Sim. Para ver como um pouco do teu trabalho? Sim, sim. Eu agradeço o que você comentou dessa questão realmente de criar um atendimento onde os pais estejam junto com as crianças. Acho importante isso que você comentou, porque é uma comunhão. Né? A mãe ou o pai e a criança no atendimento. É muito importante a mãe estar no atendimento, porque ela vai repetir aquela ação em casa. É terapia, não é um antibiótico que está sendo tomado. Então a mãe tem que repetir, ou o pai, aquela canção, aquela atividade em casa. Como atividades, por exemplo, eu tenho atividades diversas. Eu sempre costumo dizer que eu faço 2 tipos de ações. Uma é onde a criança sinta-se bem, curta vir aqui, mexer nos meus instrumentos, eu coloco todas à mercê, os instrumentos próprios para a criança também. Não é uma aula que foque a criança sair tocando, mas ela tem que estar num ambiente musical onde ela possa mexer em chocalhos, pandeiros, tambores, flautas, gaitas, violões, no que ela tiver vontade. E esse é um dos tópicos que eu tenho. O meu segundo tópico, o meu segundo objetivo é técnico, é com a canção ensinar uma ação. Então eu vou demonstrar uma ação que eu uso para a criança contar os numerais. Criança que já está verbalizando, né? Se a criança já está verbalizando, já está conseguindo repetir sons de algumas coisas, começou na idade de contar os numerais, eu utilizo muito essa canção, onde eu faço assim: vamos lá, vamos brincar de contar, 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 contar. Aí eu tenho o primeiro momento onde a gente conta apenas os numerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O segundo momento, que seria um refrão, utilizando a mão, onde a gente faz um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos. Vamos lá, vamos contar os numerais. E essa é uma canção para contar. É uma canção que eu uso para contar. São muitas coisas bacanas que você faz aqui, com certeza. Outro objeto, Rafael, que eu uso bastante com crianças, eu acho que todo pai e mãe deve ter com a criança, é o pandeiro. O pandeiro tem uma textura bacana, ele tem uma sonoridade interessante, ele é atrativo. Né? De preferência, um pandeiro próprio para criança, né? Não esses de plástico que tem pontas, pregos, parafusos, nem os de adulto. Né? Aí dá para a criança trabalhar métrica junto com a fala, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Isso é uma atividade que eu faço com a criança. Criança que está verbalizando, falar a palavra chacoalha e chacoalhar o pandeiro. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. E alguns movimentos que daí vai entrar no âmbito técnico do instrumento, mas a criança que já está com compreensão, a criança não precisa nem verbalizar, ela consegue tocar comigo na aula assim: dedo, palma, dedo, palma, dedo, palma. E as crianças vão repetindo esse tipo de ação. E elas adoram tocar o pandeiro em casa, onde os pais e as mães me relatam que em casa as crianças ficam lá fazendo assim. Algumas falam dedo, palma, e outras só ficam tocando pandeiro. E são ferramentas de estímulo para psicomotricidade e cognição, Rafael. Importante. Você está há quanto tempo trabalhando com isso, Rick?
4 anos. 4 anos. É praticamente a idade do meu filho. Desde Sim. que ele nasceu, que eu já... Assim do nascimento dele, recém o nascimento dele, acontece em Curitiba o Congresso Nacional da Síndrome de Down, onde tem gente do mundo todo. Tem doutores, tem profissionais do mundo todo dando palestras. E eu frequentei os 3 dias do Congresso. A palavra de ordem era estimulação precoce. Estimular, 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 que é o que vai equilibrar o jogo de uma criança com deficiência com uma neurotípica. Isso meu filho era de cólera, recém-nascido. Aí eu percebo que eu tenho que fazer alguma coisa com o meu trabalho, com a minha qualificação profissional. Importante. Você fica à vontade para me dizer que você pensa de forma diferente. Eu tenho a impressão que a musicalização e a musicoterapia, elas são relegadas a um papel secundário no tratamento das pessoas com deficiência, especialmente autismo e síndrome de Down, né? Digo isso porque é muito difícil conseguir que um plano de saúde, por exemplo, custeie o atendimento com musicalização, ou o próprio atendimento público me parece quase que inexistente. Você não considera que isso é um equívoco, que a gente tem que avançar muito nesse aspecto? Bastante. Mas isso é um reflexo, né, Rafael? É um reflexo da sociedade como um todo, de não entender como a música, a arte pode modificar um quadro. A arte ela pode modificar um quadro social. A gente tem tantos casos de crianças que, em vez de ir para o mundo do crime, vão para o mundo da música, né? Assim como o esporte. O que a gente não deve confundir são situações assim. As crianças com deficiência têm um quadro clínico, uma necessidade de médicos. Algumas têm uma saúde mais frágil, né? A criança com Down, a maioria nasce com cardiopatia, né? Muitas crianças autistas têm problemas estomacais. Então é necessário esse atendimento direto, esse acompanhamento com médicos, com especialistas da saúde. Mas isso não tira o fato de que, além de cuidar da saúde do filho da gente, a gente tem que cuidar da cabeça dele. Mas é importante que a criança possa frequentar mais de uma terapia para formar essa corrente, né? Mas realmente, se a gente espera que a gente tenha a importância dada dentro da música, da musicalização, da arte, na formação de um indivíduo, no desenvolvimento e na autoestima desse indivíduo, ele pode, com o passar do tempo, entrar com uma terapia custeada por plano de saúde, alguma coisa que seja muito importante para que todos pudessem ter acesso. Com certeza, acho que essa é a nossa luta, né? O acesso para todos. Rick, como é que as pessoas podem te contatar? No telefone, nas redes sociais? Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Tá. O meu WhatsApp é livre para todo mundo entrar em contato, para marcar um atendimento, uma avaliação do seu filho, que é o 41... Anota aí, olha, vai passar aqui na telinha aqui para vocês. Isso aí, é o 41999295242. Legal. Então, 41999295242. Eu estou também no Facebook como Rick Pacheco, fácil me achar. Onde lá, na minha página, meu perfil profissional, tem vários atendimentos, tem vídeos de atendimentos com as crianças, as pessoas podem ver eu trabalhando com as crianças, né, para poder ter um pouco da ideia de como é. E é só marcar uma avaliação comigo, agendar o horário e vir conhecer. Eu estou no centro de Curitiba. Legal. Rick, obrigado aí por ter sido a primeira entrevista aqui da nossa página, aqui, agradeço a tua generosidade. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, perguntas com relação à musicalização, ao trabalho do Rick, como que isso... Qualquer dúvida, pergunta, coloca aqui nos comentários, certo? Eu vou passar todos eles para o Rick, né? Se ele tiver paciência, dentro do tempo dele, nós vamos tentar responder todos os questionamentos que vocês fizerem, tá? Obrigado. Esse é somente a primeira entrevista, que com muita honra foi com o Rick Pacheco. Né? Agradeço as pessoas que seguem a nossa página. Rafael Salê, por amor, eu resolvi lutar. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Rafael. Obrigado. Irmão, está terminando o nosso encontro com a música. Luísa, está terminando. Chegou a hora de colocar meu sapatinho. Vamos colocar o sapatinho? Vamos lá,
sapatinho. o dinheiro bonito. Vamos colocar o sapatinho. Ah, Dinheiro bonito. deixa lá fora o sapatinho dela, ó. Entrou a hora. Dá tchau. Tchau, tchau. Dá tchau.